Pessoal, então dando continuidade a essa segunda aula do dia 16, né? Segunda porque uma era para ter sido no dia 9, então vamos considerar que aquela aula anterior era para ter sido no dia 9, e essa sim, a aula do dia 16. A gente está falando sobre o sistema nervoso, mais especificamente sobre o sistema nervoso somatosensorial, que seria aquela parte do nosso sistema nervoso responsável tanto por sentir, processar, quanto por dar uma resposta ao ambiente de mensagens que são involuntárias, né, de questões que a gente tem um certo controle. A gente não está falando de sistema nervoso autônomo nesse momento. E aí a gente falou na outra aula das especificidades dos receptores, né, desse componente sensorial, a variedade que a gente tem nos órgãos do sentido. E aí a gente estava falando da questão do processamento dessas mensagens, de como que isso é memorizado, de como que isso é processado, em que regiões do nosso encéfalo isso é processado e memorizado. E aí agora a gente caminha para falar, ainda para finalizar um pouco a questão desse processamento, porque a medula espinhal ela ajuda, auxilia nesse processo, mas ela facilita esse processo, na verdade, porque ela abrevia ele. Quando eu tenho o arco reflexo, que eu tenho falado tanto nessas últimas aulas, para movimentos que precisam ser rápidos, para reações que precisam ser rápidas, eu abrevio muito esse processo porque eu não preciso que aquela corrente elétrica, aquela transmissão nervosa, vá até o meu cérebro e volte, por exemplo, a um membro meu, um membro superior ou um membro inferior, e ele execute o movimento. Eu tenho ali a possibilidade de, na medula espinhal, isso já ser processado rapidamente e já ter uma resposta rápida. O que é a medula espinhal, né? Lembra quando a gente estava falando lá de tecido hematopoético? Eu falei que não era para confundir aquela medula que a gente estava falando da medula espinhal. Porque a medula espinhal a gente está falando de medula é algo central, né? Como a gente conversou lá. Quando a gente está falando de medula espinhal, a gente está falando desse conjunto de estruturas aqui nas vértebras em que eu tenho essa diferenciação nervosa. Então, eu tenho gânglios espinhais que vão, né, juntamente com os nervos espinhais formar, na verdade, 31 pares. Por que pares? Um sempre sai para a direita, outro sempre sai para a esquerda. De cada vértebra, desde o cóccix até o atlas, eu tenho um par de nervos cranianos saindo. Esse par, né, um para a direita, outro para a esquerda. Esse par desses nervos cranianos, né, se tem nervo tem gânglio, né, porque o gânglio é onde vai estar o corpo celular daquele neurônio. Eles são responsáveis por, primeiro, trazer uma mensagem, né, que vem de um membro, por exemplo, rapidamente ser processada aqui nesse nível central e já levar essa resposta. E eu tenho várias raízes desses nervos. Eu posso ter uma raiz anterior, eu tenho uma raiz posterior. E vocês estão vendo que da mesma forma que eu tenho lá no sistema nervoso central uma substância cinzenta e uma massa branca, e uma substância branca, eu tenho aqui também nessa medula espinhal. O que significa isso? Substância branca, como a gente viu, ela se caracteriza até por essa cor branca, ou em alguns casos amarelada, pelo acúmulo de gordura. Em termos de sistema nervoso, de células nervosas, de neurônios, em que região do neurônio a gente tem um acúmulo de gordura? É no corpo celular ou é no axônio? No axônio, né? Logo, aqui eu começo a entender que aqui eu tenho uma aglomeração, que aqui a gente está vendo anatomicamente, né? Não histologicamente. Então, como se a gente estivesse vendo a olho nu essa estrutura. A gente não vê os detalhes que são menores. Aqui eu tenho um acúmulo de axônio. Por outro lado, na substância cinzenta, eu tenho um acúmulo de corpos celulares desses neurônios. Então aqui é que se dá realmente o processamento, que é a base desse processamento. E aqui
tanto aqui quanto aqui, é a transmissão, certo? Da mesma forma lá que a caixa craniana tem várias camadas para se proteger, lembra que eu mostrei no finalzinho da aula passada? Tem várias camadas para proteger essa caixa craniana, porque ela é sofisticada e porque ela é muito específica e de dificílima regeneração. Da mesma forma aqui eu também tenho aracnoide, dura mater e pia mater, que são essas três camadas de tecido já nervoso, né, de tecido nervoso, com a finalidade de proteger essas estruturas da medula espinhal, né, que basicamente são nervos. Por que proteger? Porque é uma estrutura fina, uma estrutura que, se lesada, dificilmente se recupera ou se recupera daquela forma que a gente conversou nas últimas aulas, podendo deixar muitas sequelas, uma vez do que o neurônio em si ele não se recupera. O que pode se recuperar são alguns dos seus prolongamentos, né? o axônio. Porém, o corpo celular lesado é irreversível. E aí, anatomicamente, essa medula espinhal, como eu disse para vocês, eu tenho 31 pares que saem desde lá do cóccix até o átas, em cada vértebra. Pares porque um para a direita, outro para a esquerda. E aí esses pares, depois vocês podem até por curiosidade olhar quais regiões que eles inervam. Isso é em relação à sensibilidade, por exemplo. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que em C5, então se é C, que é o que está em verde aqui, são vértebras cervicais, são nervos espinhais na região cervical da nossa coluna espinhal. É mais aqui em cima. É que tá diferente, né, os padrões de cores daqui e daqui. Então, se eu tenho aqui em C5, eu tenho sensibilidade da região anterolateral dos meus ombros e uma boa parte dos braços, certo? Não dos braços até que não, essa região anterolateral. C4 é essa região aqui. C3 aqui mais no pescoço, C2 também no pescoço. E aí vocês conseguem imaginar ver aqui que em cada vértebra sai um par de nervos que é responsável por inervar várias estruturas. Vocês estão vendo que pegam o corpo inteiro, com exceção da cabeça e de parte do pescoço? Então a sensibilidade, eu não estou dizendo alguns outros processos não, mas a sensibilidade especificamente e a motricidade de, sei lá, 80% do nosso corpo, ela é dada por intermédio, esse processamento é dado por intermédio da medula espinhal, de algum par de nervos da medula espinhal que faz esse processamento e essa ligação para com os neurônios aferentes e os neurônios eferentes, os nervos aferentes e os nervos eferentes, garantindo a sensibilidade desse corpo. Por isso que quando eu leso a coluna, né, a medula espinhal, em um determinado segmento, existe a preocupação de que deixa uma grande sequela, que pode variar desde uma tetraplegia, uma paraplegia e por aí vai, né? A intensidade da sequela, ela vai depender do seguinte: quão mais superior ou cranial é essa lesão, maior o risco, maior a chance de uma lesão afetar o maior número de estruturas e eu perder a sensibilidade e a motricidade de um maior número de membros. Por quê? Pelo seguinte, por dois motivos. Primeiro, vamos pensar na intensidade da lesão, na magnitude dessa lesão. Se ela for uma lesão mais superficial, de forma que de repente quebrou ali só a porção óssea daquela vértebra, atingiu os nervos, mas foi mais superficialmente, não chegou a romper de fato nenhum tendão, nenhum nervo, a chance da lesão ser reversível é grande. Porém, se for uma lesão mais forte, que realmente rompeu alguns desses nervos, muitas das vezes as sequelas são quase que garantidas. Porque pode estar envolvendo corpos celulares. Possivelmente vai estar envolvendo corpos celulares. Você imagina uma lesão aqui, assim, ó. Qual que é a chance de não envolver muitos corpos celulares aqui, essa substância cinzenta? Chance baixíssima, né? E aí, corpos celulares da substância cinzenta, eles não são passíveis de regeneração.
Não há regeneração. E aí o que acontece? Tudo que está ligado além daquela estrutura não vai ter mais ligação, não vai ter mais transmissão nervosa. Então, por exemplo, se eu tenho uma lesão, sofri um acidente automobilístico, por exemplo, e eu tenho uma lesão que fraturou uma vértebra numa região mais caudal, uma região inferior aqui, e eu tiver uma interrupção da ligação, o que pode acontecer? Eu posso perder a movimentação e a sensibilidade daquela região para baixo. Então vamos pensar aqui em T12, região do pubis. Se a pessoa teve uma lesão aqui, que não é regenerável, ela vai perder o movimento das pernas, ela não vai andar mais. Porém, tudo que está para cima pode permanecer intacto. Por outro lado, você tem uma lesão grave que rompe uma vértebra. Aqui, por exemplo, vamos pensar lá em C3, C4. Eu vou perder a sensibilidade e a motricidade de tudo que está para baixo dela. Então, realmente, eu posso parar de andar e posso perder o movimento dos braços e de toda essa região do corpo. Por que quanto mais cranial, mais superior é essa lesão, eu posso impactar um número maior de estruturas? É simples. Porque esse cordão que passa pela medula espinhal, ele vem do sistema nervoso central, ele vem do encéfalo. Então, se eu tenho uma lesão, é como se fosse um fio, né? Se eu tenho uma lesão aqui, eu paro de transmitir daqui para baixo. Se eu tenho uma lesão aqui, eu paro de transmitir daqui para baixo. E aí, quando eu falo transmitir, é nos dois sentidos. Tanto do que vem e que iria chegar no cérebro, tanto do que deveria sair do cérebro para chegar na estrutura, na periferia, de forma a desencadear uma ação. Eu interrompo aquela ligação, daquele ponto da lesão para baixo. Então, quanto mais alta, né, quanto mais superior, quanto mais cranial é uma lesão de uma vértebra, de uma medula espinhal, maior é a probabilidade de se perder movimentos de um número maior de estruturas do corpo. Então eu tenho esses 31 pares de nervos cranianos, esses 31 pares de nervos espinhais que saem da nossa medula espinhal, que vocês estão vendo o caminho deles, né? Saem esses pares vão se ramificando. Então pensa só, esse nervinho está lá na pontinha do dedão do pé, sentindo e dando resposta ao ambiente. Ele tem ligação com vários outros neurônios, mas a origem dele é aqui. E por aí vai, né? E aí eu tenho vários nomes de nervo. Não é o caso nosso aqui, a gente não vai focar em decorar e aprender esses nomes, mas é para entender como que funciona a ramificação. A ramificação porque é como se fosse uma árvore mesmo, né? A gente tem aqui o coração, né, o cérebro do nosso corpo, na verdade, em que ele se ramifica primariamente para esse cordão que forma a medula espinhal, e da medula espinhal eu tenho essas 31 ramificações, que aí vão se ramificando em inúmeras outras ramificações até chegar nas periferias do nosso corpo. Só que vocês lembram que eu comentei que esses 31 pares de nervos raquidianos ou nervos espinhais, eles são responsáveis pela sensibilidade e motricidade do que está colorido aqui no corpo? E isso exclui uma porção do pescoço e uma porção da cabeça. Então, quem é responsável por inervar em termos sensoriais e em termos motores, cabeça e pescoço? É o próprio cérebro? É o próprio encéfalo? Não. Vocês estão vendo que já começa aqui a ramificação, né? Dos 31 pares de nervos espinhais. A sensibilidade e a motricidade de cabeça e parte do pescoço, ela é dada pelos nervos cranianos. Quais que são as diferenças dos nervos cranianos e suas ramificações? Qual que é a diferença das ramificações dos nervos cranianos para os nervos espinhais? É o seguinte, o nervo espinhal vai sair desse cordão central aqui da medula espinhal. O nervo craniano, um dos dois, vai sair diretamente do encéfalo.
Então a ligação é mais, ela pula o metáforo, ela é mais direta, ela sai direto do encéfalo. Então a transmissão é até mais rápida. Faz sentido quando a gente pensa isso, porque até geograficamente, né? A gente está na cabeça, que está muito mais próxima, na face, por exemplo, que está muito mais próximo do comando central. Então eu não preciso de ter um intermediário nesse processo. E aí, gente, essa aula desse momento é mais para a gente finalizar esse conteúdo do sistema nervoso e falar dos nervos cranianos. A gente tem esses pares de nervo craniano, esses 12 pares de nervo cranianos, que são esses aqui. A gente não precisa decorar todos eles, embora eu vá comentar um pouco sobre todos, rapidamente. Mas, já de antemão, antecipo que o mais importante para a gente é o nervo trigêmeo. Esse nervo trigêmeo, ele sai do nosso cérebro, se ramifica em 3 ramos principais. E esses 3 ramos principais, especificamente esses 2 aqui, maxilar e mandibular, são aqueles que vão inervar todos os dentes e tecidos moles de maxila e mandíbula, de boca e de musculatura de face, de expressão facial, musculatura paraprotética, que a gente vai falar dali adiante, que repercute bastante e diretamente no trabalho da prótese, certo? Então, o primeiro par de nervo craniano é o nervo olfatório. Vocês vão ver o seguinte, desses 12 pares, não preciso decorar isso, alguns, como o trigêmeo, já vou antecipar isso, como o nervo trigêmeo que é importante pra gente, alguns têm função nas suas ramificações de tanto sentir o ambiente quanto de dar uma resposta. Outros não. Outros são específicos para uma resposta ou então para uma sensibilidade. Então o nervo olfatório, o primeiro par de nervo craniano, ele é especificamente sensitivo, ele não tem função motora. Ele recebe estímulos do olfato e leva para o sistema nervoso central. Então é por isso que chama nervo olfatório. Olha aqui, ó. Certo? Tem essas ramificações que se canalizam no nervo olfatório aqui e chega no sistema nervoso central. O segundo par de nervos cranianos é o nervo óptico. Também é só sensitivo, não tem ação motora. E sua função é clara, né? Receber estímulos visuais e levar para o sistema nervoso central. Aqui tem uma lógica de projeção de formação da imagem, né, que é cruzada, em que essa imagem projetada aqui ela é criada e levada para processamento e formação. Lembra lá quando no sistema nervoso central, lembra lá quando eu mostrei o encéfalo que a visão era gerada, processada e memorizada numa região posterior da cabeça? Aqui está a explicação, né? Ó, nervo óptico, né, que vai captar a luz e transformar em imagem, é levado lá para o fundo da cabeça e lá é traduzido e interpretado esse sinal e gerada a imagem. Rapidamente, o terceiro par de nervos cranianos é o óculo motor. Ele é um nervo motor, né? Ele não é sensorial, mas ele é motor, responsável por executar, principalmente movimentação de estruturas anexas, né, da nossa visão. E ele tem, paralelamente, uma função vegetativa. Ele tem algumas funções que são autônomas, principalmente por conta dessas movimentações aqui, né? Alguns movimentos dos olhos são involuntários, não só reflexos, né? Alguns são voluntários, outros involuntários e outros reflexos. Então o nervo oculomotor participa disso. O quarto par de nervo craniano, nervo troclear, especificamente só motor. Movimentação única e exclusiva do músculo oblíquo superior do olho. Então participa nesse processo. Vocês estão vendo que eu falei do terceiro, do quarto, estou pulando para o sexto, porque o quinto a gente vai falar depois, que é o que a gente vai ter uma atenção maior. O nervo abducente, especificamente o nervo motor,
responsável por movimentação do músculo reto lateral do olho. Vocês podem ver que o terceiro, o quarto e o sexto par de nervos cranianos, eles são responsáveis por motricidade das estruturas envolvidas na visão. Aqui a gente tem de onde saem as raízes desses nervos, né, do bulbo, principalmente, de outras regiões aqui, de onde que eles saem na base do crânio e depois se ramificam. O trigêmeo, né, eu tenho aqui, esse é o nervo trigêmeo, que sai da base do crânio e já se ramifica em três ramos principais, três ramos primários, mandibular, maxilar e oftálmico. Agora mesmo a gente vai falar sobre ele. Aqui, como a gente estava comentando, do terceiro, do quarto e do sexto pares, vamos pelo menos dar uma olhada onde que eles estão. Ó. O terceiro sai daqui, o quarto, cadê o quarto? O troclear sai daqui, né? Eles estão próximos, e o abducente sai daqui. São responsáveis pela motricidade ocular, que chega aqui e age sobre esses músculos, né? O oblíquo superior, o reto lateral, o reto medial, o oblíquo inferior, por aí vai. E aí, por fim, vamos falar do trigêmeo. Então, ele é um nervo misto. Por que ele é misto? Ele tem fibras tanto motoras quanto sensitivas. É o primeiro que a gente fala que é motor e sensitivo. Os outros a gente comentou que eram ou só motores ou só sensitivos. Então ele tem essa característica. Ele forma várias ramificações. Ele está vindo aqui, se ramificando em vários nervos. Aqui o ramo mandibular, aqui o ramo maxilar e aqui o ramo oftálmico. Quando ele chega, o mandibular, ele vai se ramificar em nervo alveolar, posterior, nervo mandibular. Aqui também já existem outras ramificações. Os detalhes dessas ramificações a gente não vai entrar muito não. Mas vocês veem que eles vão se ramificando de forma a ter ramificações bastante capilares. A inervar todos os dentes, tecidos duros e tecidos moles da boca. Não todos os tecidos moles, mas a maior parte. E aí para cada dente, e principalmente os dentes posteriores, a gente tem, na maioria dos casos, algumas ramificações para cada raiz. Certo? Além de dente, boca, tecido mole envolvido, musculatura paraprotética, musculatura de expressão facial, até porque a gente tem esse ramo oftálmico, eu tenho outras estruturas envolvidas nessa ramificação nervosa. Então eu não tenho só dente, gengiva, língua, atende e músculo da mastigação inervado pelo trigêmeo. Eu tenho também o couro cabeludo, glândula lacrimal e mais algumas outras estruturas. Essa figura, ela exemplifica o seguinte: tudo isso aqui é nervo trigêmeo. Nervo trigêmeo, ele parte da base do crânio e se ramifica nesses três principais, nessas três ramificações primárias. Então essa é a região que é inervada pelo nervo mandibular e por ramificações dele. Os dentes inferiores, por exemplo, tecido mole aqui embaixo, a mandíbula, tecido duro também. Mas não só. Ó, boa parte do couro cabeludo está envolvido nisso. Então uma enxaqueca, isso aí talvez a gente discuta até mais pra frente, a gente não tem tanto tempo para discutir isso. Mas muitas das enxaquecas, elas têm como causa primária, muitas vezes, uma alteração dentária. E isso está bastante explicado pelo caminho que o próprio nervo faz. Aquele dente problemático gera uma inflamação naquele prolongamento de nervo, né, naquela ramificação nervosa. Lembrando que essa ramificação nervosa segue um caminho que passa, né, na região das têmporas. Aqui fica mais claro, né, essa questão de qual que é a área de cada ramificação do trigêmeo. Então essa é uma área ramificada em que age o nervo oftálmico. Aqui o nervo maxilar. E aqui o nervo mandibular e suas ramificações. Certo? Tem uma anestesia que a gente faz aqui, nesse ramo do nervo maxilar, e que tem implicação
sobre os olhos. Essa semana mesmo eu ainda recebi uma pergunta de um familiar que ele fez um procedimento dentário que era o seguinte: ele extraiu um dente que estava com um problema. Eu não sei qual que é o dente, eu só escutei a história, mas imagine que seja um canino, um primeiro premolar. E a pessoa, depois de uma semana, ela começou a aparecer uma bolinha preta e sentindo uma perda de visão, principalmente lateral. O que provavelmente pode ter acontecido? No processo anestésico, que a agulha de anestesia deveria chegar aqui, isso pode ter gerado ou uma lesão nesse nervo, ou uma reação até o próprio conservante da anestesia, e gerou uma inflamação que seguiu o caminho dessas ramificações nervosas. E olha aqui, aqui eu tenho uma ramificação que está envolvida diretamente no olho. Então isso aqui é para exemplificar o seguinte: de repente uma anestesia odontológica ela implica na visão, ela implica em expressão facial e mais uma série de coisas. A gente não tem como detalhar muito isso, mas os casos de parestesia em que a pessoa pós-anestesia ou pós-procedimento dentário, principalmente uma extração dentária, em que há envolvimento de alguma ramificação nervosa e lesão da mesma, ela perde sensibilidade de uma parte do rosto, de uma parte da face, porque houve rompimento daquelas fibras. E aí, muitas das vezes, é um processo reversível. É um processo que, com o tempo, com o complexo de vitamina B12, pode ser reversível. Mas, em alguns poucos casos, não é. E aí, quando não é reversível, se perde toda a sensibilidade e a motricidade daqueles músculos envolvidos naquela região que era inervada permanentemente. E aí é o caso da pessoa ficar, por exemplo, com uma bochecha meio caída, um lado do rosto meio caído, ou até o olho caído, dependendo da região que está envolvida. Só para detalhar um pouquinho mais, e a gente enxergar na prática como que essas raízes desse nervo trigêmeo agem, a raiz motora dele, né, que é a raiz responsável, e a raiz de suas ramificações responsáveis por gerar movimentação de todos esses músculos aqui envolvidos na estrutura facial. A gente vai estudar músculo daqui a pouco. Então, é a raiz, a sua raiz motora, ele inerva os músculos que estão envolvidos na mastigação, na expressão facial, além de palato mole e algumas regiões até fora mesmo da cavidade bucal. A gente vai falar sobre esses músculos aqui, daqui a pouco tempo, e sobre esses ossos também. A raiz sensitiva do trigêmeo, ela inerva couro cabeludo, pálpebra, mucosa nasal, glândula lacrimal, pele do nariz e na boca. O que é importante? Polpa dos dentes e parte da língua. A polpa dos dentes é a parte viva dos dentes. E o dente, a sensibilidade que se dá através dessas raízes sensitivas, ela se dá com uma única resposta, que é dor. Então a única coisa que é passível de ser traduzido quando tem uma sensibilidade, uma inflamação nessa polpa dentária, é a dor, certo? Essa polpa dentária é formada por vasos sanguíneos e por nervos. O que está ilustrado aqui em azul e vermelho são vasos sanguíneos. Azul ilustrando, como a gente já comentou anteriormente, sangue arterial, ou sangue rico em oxigênio. O vermelhinho ilustrando sangue venoso, né, o sangue rico em gás carbônico, que está já voltando do nível tecidual. E em amarelo, as ramificações nervosas desse ambiente. Se eu tenho uma cárie muito profunda, essa cárie pode chegar nessa polpa. E aí a polpa inflama. Quando ela inflama, não há espaço mais para essas estruturas. O que esses nervos percebem? Dor. E a única resposta que eu tenho aqui é dor. Qual que é a solução? Extirpar esses nervinhos, limpar essa polpa, né? Na verdade, esterilizar essa polpa praticamente, tirar toda essa parte que está viva, porque esse procedimento, dada uma inflamação, ele é irreversível, ele não tem como voltar atrás, e retira tudo que está aqui dentro e se coloca um material inócuo de forma que as bactérias não cheguem por aqui e prejudiquem o dente. Isso aqui fica fechado, obliterado. Uma vez inflamada,
ou infectada, a polpa não se reverte, salvo alguns casos, algumas raras exceções de infecção e inflamação inicial que ainda é reversível, mas nos casos mais severos, na maioria dos casos, essa inflamação é irreversível e se parte para o famoso tratamento de canal. E essa inflamação a nível de tecido nervoso ela é detectada por uma dor que é bastante desconfortável. A dor do endodôntica, né, a dor canal dentário, é tida como uma das dores mais insuportáveis pelo ser humano quando a gente trata dessa polpa viva. Aí tem gente que pode falar o seguinte: ah, mas eu fiz um tratamento de canal, ou uma pessoa fez um tratamento de canal e descobriu que tinha que fazer canal porque o dentista falou, nunca sentiu dor. Sim, tem necrose pulpar que acontece de outras formas, por trauma de baixa intensidade contínua, mas quando ela é devido a uma agudização de uma cárie, agudização no sentido de ser rápido, ser uma inflamação rápida. A resposta pode ser bastante intensa, porque isso aqui realmente pode gerar um grande edema e tentar expandir, inflamar. E não tem como expandir, né? Porque eu estou cercado de tecido duro. E aí a dor é grande justamente pela compressão. As ramificações importantes para nós, as mais importantes, né? A gente tem 3: maxilar, mandibular e oftálmica. Mas para nós, as mais importantes são a maxilar e a mandibular. Maxilar, como o próprio nome diz, vai inervar estruturas da maxila, e mandibular, estruturas da mandíbula. E aí elas vão se ramificar em mais nervos, destacando para a gente o nervo alveolar superior e o nervo alveolar inferior, que vão inervar, né, respectivamente, maxila e mandíbula. Esse foi o trigêmeo, certo? Agora a gente continua só fazendo um pequeno comentário sobre os outros pares de nervos restantes, só para não ficar sem comentar mesmo. Então a gente tinha falado do 3, do 4 e do 6, que era envolvido principalmente na motricidade dos olhos e das estruturas envolvidas na nossa visão. A gente tem o par 7, que é o nervo facial, que ele é misto. A exemplo do trigêmeo, ele é misto, ele tem uma raiz motora e uma raiz sensitiva. E controla estruturas importantes, especialmente para vocês protéticos, futuros protéticos. Os músculos da expressão facial, além de boa parte da sensação gustativa na língua. Mas essa expressão facial ela é controlada muito pelo nervo facial. E aí entra aquele caso que eu falei da parestesia. De repente, uma anestesia que foi dada nessa região rompeu alguma dessas terminações nervosas e foi uma ruptura definitiva que não se regenerou. Então eu perco toda a motricidade e toda a sensibilidade daquela região. Como consequência, os músculos ficam com uma resposta alterada, na verdade não respondem, e eu posso ter o rosto repuxado. Estão vendo o quanto de estrutura que ficou envolvida nisso aqui? Isso pode ser reversível, mas em alguns poucos casos é irreversível. Acontece muito em cirurgia de terceiros molares, que tem terceiros molares impactados, sisos impactados, em que tem um grande envolvimento ósseo, onde passa principalmente o nervo mandibular e as suas ramificações. Pode haver uma lesão daquele nervo no processo de extração dentária, e ele pode ser irreversível. O oitavo par, nervo auditivo, responsável obviamente pela audição, especificamente pela a parte sensorial disso tudo. Atua no equilíbrio. Tem como principais ramificações essas aqui. O nono par é o glossofaríngeo. É um par misto, tem uma raiz motora e uma raiz sensitiva. Inerva essas regiões. Vocês estão vendo o seguinte, que ele pega uma parte da boca, né? Ele pega o terço posterior da língua, parte da faringe, nas fibras sensitivas, e as fibras motores pega parte da faringe. E a função vegetativa ainda pega a parótida, então envolve também algumas regiões na boca. O nervo vago, vegetativo, e aí é fora já da alçada de cabeça e pescoço, ele age sobre pulmão, coração, estômago, intestino.
O nervo acessório também é misto, sensitivo e motor, envolvido em musculatura do pescoço e do ombro, nada em específico de boca e estruturas anexas. E por fim, o nervo hipoglosso, que ele é o nervo motor da língua. Então todas essas movimentações da língua que eu estou fazendo enquanto eu falo, elas são envolvidas pela ramificação do 12º par de nervos cranianos. Tem um resuminho aqui que das ações e dessa classificação e de funções principais desses nervos, né, desses 12 pares de nervos. Não precisa decorar, né? O foco pra gente é principalmente o nervo trigêmeo. Pessoal, então com isso a gente termina esse conteúdo de tecido nervoso com mais essas duas aulas. Na próxima semana, semana do dia 23, eu vou liberar uma lista de exercícios e a gente, para não perder tempo, já começa a falar do próximo conteúdo. A gente vai começar a falar sobre os ossos. Nos slides que eu vou disponibilizar, vocês vão ver que ainda tem mais um conteúdo ainda de nervo trigêmeo para quem se interessar em dar uma olhada com mais profundidade. Não no sentido de decorar, mas no sentido de entender essas ramificações desse nervo trigêmeo, certo? Vocês vão dar uma olhada lá nos slides. No mais é isso. E a gente volta a conversar semana que vem.